Pronto, Elaine. Já mandei aí, você deve estar com acesso à câmera e microfone. Olá, Tudo bem? tudo. Fala alguma coisa, que eu acho que tá muito... Oi, testando o som. O som tá legal? Tá nítido? Tá, Perfeito. só que fala nesse tom, senão vai ficar muito baixinho, tá? Ah, tá bom. Tá, tudo bem. Temos 10 minutos. Aham. Eu vou... Aí depois, meia hora, né, Francine? Uhum. Eu vou falar, aí você fala, aí quando você terminar, eu ligo a minha câmera de novo, Tudo bem. tá? Tá. Se você quiser já Deixar a tela, né? tela compartilhada. Pode ser. E aí? Que chique. Ah, que bom, tá vendo, né? Vamos dar uma passada nela. Tá tudo certinho, né? Aham. Ótimo. Opa. Ah, tá, calma aí. Tem uma coisa aqui. Tirar a animação disso aqui. Pronto. Legal. Tá. Tá. Pronto. A webinar sempre manda Bom, sempre manda antes de começar um lembrete, né? Pessoal da coordenação, né? Aham. A gente manda com o link. Uhum. Já tem bastante gente. Tem 4 pessoas já esperando. Boa noite, todo mundo. É,
A Tuane e a Mariane, acho que são assíduas. Todas as webinars elas estão. Fiorella não lembra. Nem o Ederson. Eu conheço a Fiorella. Ah, é? Ela já. Ela, acho que é ela mesmo, que já esteve lá no laboratório do Heitor. Veio até na minha casa. Ficou aqui. Acho que é a mesma. Legal. Você geralmente começa às 7 horas mesmo? É. Sim. Deixei aqui fechei todas as janelas, tudo. Tá certo. Jimena, a Mônica. Boa noite. Ó, o pessoal chegando. Qualquer dia nós vamos ter que abrir aquela sala de 100. Nossa. 7 horas.
Ih, tem gente com dúvida em como entrar. Chegaram até a sala, mas não entraram. Vou falar para eles, tenta de novo. Chegaram na tela e não apareceu o Join Now. Que estranho. Olha, Elisiane chegou. E... a Cris também. Cristiane Caetano. Deixa eu ver mais. Shedler? Quem será? Shedler. Escreve seu nome pra gente. Esse corretor é pior do que o corretor do celular? Do celular. Porque você escreve o que você quer, só que a hora que você manda, ele automático, ele arruma. Ai. Sem você querer, assim. Você não vê o que ele vai arrumar. Mais 7:05. Vamos começar, o pessoal vai entrando aos poucos, sem problema. Então, boa noite, gente. Muito obrigada aí de estarem aqui com a gente de novo, mais um mês. A nossa próxima é dia 10 de julho, já vou falar no começo hoje, vamos mudar. Depois, no fim, eu falo de novo. Vai ser com nosso mestre Hugo, ele vai falar sobre governança ambiental polar. 10 de julho. Tá? Depois a gente manda aí o formulário para vocês, para inscrições. Então, hoje a gente vai falar com a doutora Elaine sobre um pouquinho de poeira. Então, pode, se você quiser já
compartilhar aí a sua apresentação. Tá bom. Pode começar, quando você terminar, eu volto. Bom? Tudo bem. Boa apresentação. Obrigada. Bom, boa noite a todos vocês. Espero que essa apresentação seja bastante interessante, né? Porque de alguma forma esse título atraiu a curiosidade de vocês. É sobre poeira mineral dos desertos, clima e Antártica que a gente vai falar. Primeiramente, o que são os aerossóis? Porque quando a gente fala em poeira mineral, estamos falando dos aerossóis. A poeira é um tipo, é um exemplo de aerossóis. O spray marinho, por exemplo, é um aerossol. O aerossol, a definição científica para aerossol é um sistema formado por uma partícula sólida ou líquida englobada por uma partícula tipo um coloide, né? Essas partículas líquidas ou sólidas formam um coloide. Elas são muito pequenas, diminutas, como esse spray marinho que vocês podem ver aí. E vocês podem perceber que os aerossóis, eles existem. Eles, quando você se aproxima de uma praia, você sente aquela maresia, você percebe que esse aerossol existe, porque você percebe principalmente que ele afeta os metais próximos da sua casa, os metais próximos dessas áreas marinhas, né, que é a ferrugem, que ocorre uma oxidação, é uma reação química dessas gotículas de ar, dessa maresia, né, desse spray marinho. Essas gotículas reagem com metal por uma reação de oxirredução. E isso tem implicações muito importantes para o clima de forma geral. Nós vamos ver daqui para frente. Né? Então, os aerossóis também, outro exemplo de aerossol é neblina, que lembrando que aerossóis são partículas finas, né, pequenas, líquidas ou sólidas, né, num sistema gasoso, envoltas por um sistema gasoso. As plumas vulcânicas são exemplos de aerossóis, né? Essas cinzas, essas plumas vulcânicas que podem atingir espaços de imensa distância. Né? Essas plumas vulcânicas, quando ocorre uma erupção vulcânica, por exemplo, na Islândia, se tiver uma erupção vulcânica, pode interferir no sistema de voos, né? Nos aeroportos, né? Entrada e saída de voos dos aeroportos de toda a Europa. Então, vocês já estão, né, percebendo que esse transporte atmosférico é extremamente importante. Então, as plumas vulcânicas, que também são exemplos de aerossóis, influenciam no clima. Tá? E os aerossóis, um excelente exemplo também são os de origem industrial. Então, com isso, a gente pode diferenciar já agora aerossóis de emissão biogênica e de emissão antropogênica, né? Porque nós temos os marinhos e também esses de emissões industriais. A fumaça do cigarro é um exemplo de aerossol. Quando pensa-se em aerossol, a primeira coisa que deve remeter à mente de muitas pessoas é esse jet, né, de aerossol. Né? Antigamente utilizava-se como gás propelente o CFC, só que os CFCs eles destruíam a camada de ozônio, então foi mudado, né? Alterou-se o gás, né? E, enfim, o aerossol que as pessoas conhecem, a maioria, né, são esses jets, né? E hoje vocês estão, né? Para quem não sabia, está sabendo agora que os aerossóis são partículas, né, dispersas na atmosfera e que influenciam o clima. Essa poeira de ressuspensão do solo também é um tipo de aerossol biogênico, né? Essa poeira que é arrastada, desviada do solo e que alcança a atmosfera, ela atinge espaços intercontinentais. Né? Quanto menor a partícula do aerossol, maior a distância que ela atinge. Né? Então, quanto menor a partícula, maior a distância. Por isso que um aerossol de um deserto do Saara pode chegar na Amazônia, por exemplo. Né? Então, os aerossóis são vários exemplos. O que nós vamos focar hoje, né, o que é título dessa palestra, é a poeira mineral, que é um tipo de aerossol. E um dos mais importantes, né,
nós já entendemos, então, o que é um aerossol, a importância desses aerossóis, e nós entendemos o que é um aerossol. Agora nós vamos entender a importância desses aerossóis para o clima do planeta. E nada melhor do que falar de clima do que entender o que significa albedo. O albedo é a quantidade de energia solar que é refletida da Terra e volta para o espaço. A energia solar incide na Terra e volta. Né? Isso é albedo, esse retorno, né? Essa quantidade de energia que é refletida da Terra e volta para o espaço. E os aerossóis são extremamente importantes, participam, né, desse processo de albedo. A importância climática dos aerossóis é dividida em efeitos diretos e indiretos. O efeito direto, espalhamento ou absorção da energia solar. Bom, aqui tem um exemplo muito bom desse. Aqui é uma partícula de aerossol, uma imagem aqui de uma partícula de aerossol, uma imagem artística, é um desenho, né? E aqui um aerossol proveniente o black carbon, proveniente das cinzas, que podem ser de queima de petróleo na água ou queima das florestas, né? Todos esses aerossóis que são emitidos para a atmosfera, eles têm uma capacidade de absorver energia solar. Assim como você usa uma camisa preta em dia de sol, você vai sentir muito mais calor do que uma camisa branca, porque a camisa branca vai refletir, ela vai provocar um resfriamento, mesmo que você não sinta que está provocando um resfriamento, mas você sente uma temperatura mais amena, diferente do que você utilizar uma camisa preta, né? Então, esse black carbon na atmosfera tem esse mesmo efeito. Ele aquece, quando a radiação solar incide sobre esses aerossóis, eles aquecem, eles absorvem e com isso aquecem o planeta. Os outros aerossóis, alguns de origem biogênica, né? Os sulfatos, aqueles aerossóis que estão na partícula do spray marinho, por exemplo, e vão para a atmosfera, eles têm um outro efeito, um efeito de resfriamento. Isso tudo participa desse balanço energético, né? Balanço energético de radiação, balanço energético global. A Terra precisa desse balanço, precisa dos aerossóis que aquecem, precisa dos aerossóis que resfriam o planeta. O problema está nessa falta de equilíbrio que pode acontecer mediante a ação do homem, o que a gente conhece como mudanças climáticas globais, tá bom? Então é isso. De forma natural, existe esse balanço, ele é necessário, né? E o problema são as mudanças climáticas causadas pelo homem, que pode ocorrer aí um desequilíbrio entre aquecimento e resfriamento, enfim. Então, os aerossóis são muito importantes, né? Os aerossóis, eles também, por exemplo, as plumas vulcânicas, pensa-se que o vulcão, as plumas vulcânicas podem aquecer, né? Pela lógica, nossa, vulcão muito quente, ele aquece a atmosfera. Não, ele provoca um resfriamento, justamente por conta desse albedo, né? Erupções vulcânicas históricas e de grande magnitude resfriaram a Terra durante um ano. O Pinatubo, por exemplo, né? Teve diminuição da temperatura do planeta, né? Então, o planeta ele tem o seu equilíbrio, né? Então, mais uma grande importância desses aerossóis no equilíbrio do planeta, não só na parte do aquecimento, quanto na parte do resfriamento, o que deixa a nossa temperatura ideal para a vida na Terra, né? Então, quando se fala em clima, tem muitos parâmetros, né? Quando se fala em clima, mas hoje nós estamos falando especificamente dos aerossóis, né? Os efeitos indiretos. Efeitos diretos, já aprendemos, né? Então, com isso, nós entendemos o que são os aerossóis, a importância desses aerossóis para o clima e agora os efeitos indiretos. Temos os efeitos diretos e os indiretos. Como seria o indireto? A poeira ela age como núcleo de condensação de água, núcleo de condensação de nuvem, ele faz chover. Então, a concentração de aerossóis na atmosfera de alguns aerossóis na atmosfera, isso depende da química desse aerossol, né? E ele favorece, então, a precipitação, tá? Então, mais uma importância, né? Uma importância aí dos aerossóis. E a poeira mineral fornece elementos como o ferro, por exemplo, um micronutriente essencial à fotossíntese. Voltando lá para a poeira dos desertos, né? Fazendo uma associação do fitoplâncton com as plantas terrestres, a gente sabe que as plantas terrestres precisam de nitrogênio, fósforo, potássio e ferro, né? Para aquele NPK, para que ela possa se
possa realizar a fotossíntese com maior, né, intensidade. Precisa de nutrientes, né? A terra precisa ser adubada, né, para que ocorra mesmo o crescimento da planta. Como é que seria isso nas algas? Como é que seria isso no fitoplâncton, né, no oceano? O oceano também tem muitos desertos oceânicos, sim. Por que desertos? Porque ele não se produz nada, ele não tem nada. Tem lugares ali que são conhecidos como alta concentração de nutrientes e baixa concentração de clorofila. E por que não tem clorofila? Porque não falta um micronutriente no oceano, né? Em algumas regiões do oceano, essas regiões desérticas. Em 1991, o pesquisador Martin descobriu que era o ferro. Então, existem lugares no oceano que são extremamente dependentes do aporte de ferro, né, aporte de vento, de poeira mineral na atmosfera e precipita no oceano. E ali vai adubar aquela região. E aí sim ocorre o crescimento bloom fitoplanctônico. Várias imagens de satélite demonstram isso, né? A ocorrência mostra lá a imagem satelital levando esse aporte de poeira do deserto, por exemplo, para o oceano, e logo depois consegue-se perceber a coloração do oceano muda, o que é demonstrado por sensoriamento remoto, imagens de satélites mostram isso, um aumento do fitoplâncton no oceano através desse aporte de poeira. E isso é muito importante em relação aos aerossóis, e é um efeito indireto dos aerossóis no clima do planeta. Uma outra fonte muito importante, né, que caracteriza essa importância dos aerossóis é, por exemplo, a poeira do Saara influencia no regime de chuvas na floresta amazônica. Esse foi um dos artigos da Nature. Desde que os aerossóis são extremamente estudados pela ciência. No IPCC diz que ainda precisam ser de acordo com o IPCC, ainda é necessário fazer mais estudos sobre os aerossóis, né? Então, essa associação é extremamente importante. Eu não sei, tem muita gente que não imagina quanto que a poeira do Saara é importante para influenciar a Amazônia, né? A gente pensa que a Amazônia, quando não se sabia que os oceanos eram o pulmão do mundo, né? Falava-se que a Amazônia era o pulmão do mundo, né? Então você imagina, ela não precisa de nada nem de ninguém, a Amazônia é a Amazônia por si só. Não, também tem uma parte ali que é influenciada e até espera que haja essa poeira do Saara, né? Tem ambientes ali que já são... É saudável essa poeira do Saara que chega na Amazônia, né? Então, nós estamos todos interconectados, né? Isso é mais uma prova aí do que se faz aqui, responde-se em outro lugar, né? Então, é muito interessante isso também para a consciência ambiental. Então, como nós falamos de poeira mineral, né? Clima, vamos imaginar esses desertos, né? Que nós temos na América do Sul, temos na América do Norte, deserto de Gobi, deserto do Saara, Austrália, enfim, todos esses desertos liberando toneladas de poeira para a atmosfera, né? Imagina como que isso pode ser interessante, pode ser importante para o clima, né? Então, existem muitos trabalhos, né, que estudam isso, interações entre poeira mineral, clima e oceano, tanto no seu efeito direto, como no albedo planetário, como no seu efeito indireto, fertilizando o oceano e gerando, então, fitoplâncton, né? Porque se a poeira fertiliza o oceano e favorece a formação de bloom, o que acontece? Você retém mais CO2, então é um efeito indireto, né, do aerossol para o clima do planeta. Mais e mais estudos, né, entre poeira mineral e clima, né, todos nas melhores revistas, e é um ponto importante para quem trabalha com a Antártica, né? Então, retomando, nós entendemos o que é um aerossol, né? Essa partícula sólida ou líquida envolta por uma forma gasosa, né? Na atmosfera, partícula sólida ou líquida na atmosfera, né? Formando um colóide, partículas diminutas, e entendemos a importância desse aerossol para o clima, né? Estamos falando mais especificamente da poeira mineral, e agora vamos entender esse transporte atmosférico, né? Sabemos que sai
do emanado do Saara até a Amazônia, e do deserto da Patagônia para a Antártica, né? Agora vamos falar um pouquinho da Antártica. Nós estamos mais próximos da Antártica do que você pode imaginar, né? Tem pessoas aqui nessa sala que já trabalharam com a Antártica, mas tem gente que nunca trabalhou com a Antártica, então é importante se mencionar que o nosso país, o Brasil, ele é um dos 7 países mais próximos da Antártica do mundo, né? Só por esse mapa aí, quem nunca viu a Antártica e não tem ideia da importância do Antártica para a gente e para o planeta de forma geral, quem aí está mais próximo da Antártica? América do Sul, África ou Austrália? América do Sul, né? Essa região aqui, então, é a parte mais um dos continentes mais próximos aqui da Antártica. Então, tudo que nós fazemos aqui chega na Antártica, né? Então, essa consciência ambiental tem que ser muito importante, porque não afeta só o nosso bairro, a nossa cidade, ele afeta uma escala global, né? E esse aqui é um trabalho de Lee, 2008, um trabalho extremamente importante, né, com modelagem através de dados de satélite, que mostra, além dessa proximidade da Antártica, esse modelo mostra cores mais quentes, mostram uma maior parte de concentração de aerossóis. Então, a maior parte de concentração de aerossóis que chega na Antártica são provenientes da América do Sul. Olha só a importância que o nosso continente sul-americano tem para influenciar a Antártica, né? Além do deserto da Patagônia que temos também a Amazônia, né? Que infelizmente tem excesso de queimadas e essas queimadas, essa fuligem, esse aerossol, né? Chega na Antártica, né? Nós estamos interconectados, né? Eu gosto muito sempre de passar essa mensagem de conexão, né? A atmosfera é dinâmica, somos conectados aí pela atmosfera, pela circulação da água do mar também, das correntes marinhas, né? Enfim, tudo isso, isso aqui daria só essa imagem aqui seria o suficiente para dar uma palestra sobre consciência ambiental, né? Porque sempre aparece na televisão ilhas, né, repletas, envoltas por lixo, e é vindo de onde? Como é que chega esse lixo todo em algumas ilhas? Como é que pode chegar material de poluição, material poluente na Antártica? Como que isso acontece, né? Por conta da atmosfera, que é dinâmica, né, que nos conecta, e também da circulação marinha, né? Então, é muito importante, a ciência tem um papel muito importante na compreensão de todo esse sistema. Tem um trabalho muito importante de 2009, né, de FIBG, que fez uma coleta de testemunhos de gelo na estação norueguesa, na Antártica, e através do estudo do testemunho de gelo foi identificada fuligem de material de plumas de cinzas, né, que é o black carbon, né, que a gente conhece como cinzas, né, oriundas de queimadas, e vinha da Amazônia, né? Então, isso, olha, em 2009, né? Então, foi esse artigo é fantástico, né, que comprova isso de forma científica, né, esse transporte atmosférico. Então, imagina, esse aqui é um mapa que é um mapa atualizado, né? A última atualização dele foi em 2016, né? E não melhorou muito não, né? Ele continua bem parecido com o atual, que mostra a quantidade de florestas, né, que estão sendo desmatadas, né? Isso é uma resolução anual. E quanto desse material não está indo para a atmosfera? Lembrando que essa emissão ela favorece ao aquecimento do planeta, né? Então, é muito importante quando a gente estuda a Antártica, trabalha com a Antártica, por quê? Porque elas têm ali arquivos excepcionais de como a Terra era no passado. Um testemunho de gelo desse retirado contém fontes maravilhosas, né, de informações de como funcionava o clima no passado. Então, fazendo um resumo sobre o que está sendo falado aqui, né, os aerossóis eles atuam no balanço radioativo global, absorvendo, emitindo
ou até espalhando a radiação solar, né? E isso pode aquecer ou resfriar a atmosfera do nosso planeta, né? E os aerossóis também é importante porque tem uma outra linha de pesquisa muito legal, que são a aerobiologia, né? Aerobiologia, que é o estudo dos micro-organismos dispersos na atmosfera, carreados pela atmosfera, né? Então, vírus, bactérias na atmosfera, né? Essa parte aí da aerobiologia, né? Muito interessante também, estão associadas com os aerossóis, né? Então, muitos estudos aí têm sido feitos sobre a Antártica, envolvendo a Antártica e a Amazônia, né? Envolvendo essa relação entre o gelo polar e a maior floresta tropical, né? Pesquisadores brasileiros têm trabalhado a fundo nisso. Se vocês quiserem uma leitura fácil, né, em português, bem didática disso tudo, tem aí o artigo que eu publiquei na revista Terra Didática ano passado, que fala dessa associação entre poeira, mineral e clima, né? E tem também um manual de como se faz essa modelagem atmosférica, que é do modelo High Split, isso aqui é uma saída do programa, esse modelo é bem legal também. Aqui você coloca o seu ponto de coleta, né? A partir das informações de latitude, longitude e altura e data, né? Você alimenta esse programa com muita facilidade. Dados as coordenadas geográficas, claro, lat-long, né? Que são as coordenadas, altura, né? Enfim, alguns poucos dados, data, hora, e você consegue modelar a trajetória das massas de ar que chegaram no seu ponto de coleta, né? Você faz uma reprodução das trajetórias até 5 dias, não mais, mas 5 dias é o mais ideal. Você faz uma reconstrução dessas massas de ar, né? Então, isso é isso favorece muito a pesquisa, facilita a pesquisa, e essa modelagem aqui, então, essa modelagem atmosférica eu posso ensinar, né? Quem precisar depois pode entrar em contato, né, para possíveis trabalhos futuros, para a gente, enfim, trabalhar em conjunto, né? Eu posso ajudar, né, quem precisar, e se conseguir, tem um manual nesse mesmo artigo, como material suplementar, tá bom? Então, os transportes atmosféricos eles podem ser representados do Saara para a Amazônia, Patagônia para a Antártica, do Brasil Central para a Antártica, que a gente está falando de Amazônia, do deserto de Gobi para a América do Norte. Inclusive, todos esses exemplos aqui estão destrinchados aí no artigo que eu citei para vocês, nesse artigo aqui, né? Então, vamos conhecer agora, né? Já entendemos o que são aerossóis, falar um pouquinho da minha pesquisa, né? Como é que eu trabalhei, como é que eu pude contribuir, esses aerossóis são importantes para o clima, né? Ele tem essa importância grande, né, para o clima da Terra. O que eu pude contribuir, né, com a minha pesquisa, né? Por que eu fui para a Antártica? O que eu fui fazer lá? Como é que eu fui coletar esses aerossóis, né? Fui de avião, fui de navio, enfim, cheguei. Poeira, mineral e Antártica, né? Vamos lá com as novidades, certo? Então, a área de estudo, eu coletei do Rio de Janeiro até a Antártica, o esforço amostral durou 3 anos, foram 3 coletas, né? Um equipamento feito na própria UERJ, nós fizemos esse equipamento, foi desenhado para fazer a coleta dos aerossóis, e finalmente ele ficou a bordo do navio, lá no Tijupá, na parte mais alta do navio, externa, para que fossem feitas as coletas. Aqui eu trocava filtros, né, membranas, né, a cada 24 horas. Né? Essa foi a minha coleta. Um rotâmetro aqui para anotar a vazão. Quando você trabalha com aerossóis, para medir, né, esses aerossóis, no caso eu estava procurando poeira mineral do deserto da Patagônia, ele precisa de um rotâmetro, uma bomba para puxar o ar, e esse rotâmetro que está aqui nessa imagem para marcar a vazão. Dentro do equipamento tinha um minutímetro. Aqui em cima é a membrana mágica, é nela que os aerossóis ficam. É nela que eu troco a cada 24 horas essa membrana, né, uma membrana de policarbonato, e depois eu guardo, arquivo e analiso no laboratório, tá? O esforço amostral, então, como eu pude falar, foi 2010, 2011, 2012. Para cada ponto de coleta, então, eu tenho um filtro e fiz uma associação aqui com a modelagem atmosférica, né? Então, eu pude ter a caracterização
da amostra in situ, que é riquíssima, e também fiz a modelagem atmosférica para todos os meus pontos, né? Alguns aqui resultados, né? Aqui um pouco do high split. Eu investiguei também, esse modelo aqui também é feito, eu faço essa modelagem, quem quiser conhecer, a gente pode manter contato, eu posso ensinar, né? Ou posso participar também de trabalhos em conjunto com quem quiser, essa pluma vulcânica aqui. Por que eu investiguei se tinha plumas vulcânicas chegando lá no meu ponto de coleta? Porque lá, ali nos Andes, o que mais tem são vulcões ali, vulcões andinos, toda a Patagônia. O Chile é um lugar, uma região que tem muitos vulcões. E se eu estou fazendo uma coleta de aerossóis, né, e tem uma erupção vulcânica, isso pode interferir na minha amostragem. Né? No caso, isso não aconteceu. Aqui é um detalhe do meu equipamento, né? Tem aqui um anemômetro, enfim. Foi feita uma coleta sistemática e eu trouxe os filtros finalmente para o Rio de Janeiro, analisei no espectrômetro por termoionização iônica na UERJ, né? No Lagir, tem um site aí para quem quiser conhecer. Né? Então, eu tive dados de uma caracterização, né, de material in situ e pude analisar com a modelagem climática. O objetivo é saber se os dois iriam coincidir. Por quê? Quando você trabalha com o Triton, né, que é esse equipamento aqui, a espectrometria de massa por termoionização iônica, eu posso obter dois componentes extremamente importantes que funcionam como os melhores traçadores atmosféricos que se pode ter, que é o estrôncio e neodímio, né? Que são esses isótopos radiogênicos de estrôncio e neodímio. Antigamente, que faziam esse cara... Antigamente não, ainda se faz, mas você poderia ter como indicador, né, como traçador o chumbo. Eu poderia ter analisado aí o chumbo, né? Eu poderia ter analisado alguns metais, uma caracterização de metais, mas não, eu utilizei um dos mais sofisticados equipamentos para fazer a análise dos meus filtros, né? Então, a análise de estrôncio e neodímio é extremamente interessante, porque eu tenho a caracterização mineralógica de estrôncio e neodímio por toda a Patagônia, e eu poderia, então, confirmar ou conferir se ele realmente veio de lá, né? E tem outras hipóteses também de onde vêm esses aerossóis que chegam na Antártica, né? A gente tem, por exemplo, a América do Sul, da Patagônia, que certamente uma porcentagem enorme dos aerossóis que chegam na Antártica são provenientes da América do Sul, mas também vêm de outros continentes, né? Como a Austrália, né? Também influencia, né? Também tem uma porcentagem dos aerossóis que chegam na Antártica, né? Isso aí é um debate científico bem interessante, atual, tá? Não se tem aí, ainda precisa estudar mais, né? Mas a maior porcentagem mesmo é da Patagônia, que se chega na Antártica, e o nosso modelo conceitual resultou que existe aí uma mistura, né, na atmosfera desses aerossóis, né? E que a gente pode comparar com o material de outros lugares. Você coleta o filtro, aquele filtro eu tenho que ver de onde ele veio. De onde veio aquele material? Eu já caracterizei o que tem nele, eu preciso saber de onde veio aquela massa de ar. Isso é interessante para a minha pesquisa, se veio da Patagônia ou se veio de outras regiões, né? Para você ter uma ideia do que está chegando na Antártica e de onde está vindo, né? Então, esse meu trabalho, a contribuição do meu trabalho foi essa, né, de avaliar a proveniência dos aerossóis, da poeira mineral nos filtros, né? E vocês já entenderam aí a importância desses aerossóis e comparar também com a modelagem climática, né? No mais, agradeço a todos, né, que estão aqui e estou aí à disposição para perguntas. Fran, é com você. Sim, voltei. Olá! Olá! Vênus. Bom, espero que eu tenha sido sucinta, né, clara, e no que eu não pude ser clara, estou aí à disposição para que vocês possam perguntar, estou à disposição. Tem bastante gente, estou bem feliz, olha. Vamos começar com
com o comentário aqui da Vivi. A Viviane, ela é uma professora aqui de São Paulo, que eu dei palestra lá na escola dela. E acho que já é o segundo webinar que ela participa com mais 6 professores, que essa hora do webinar é bem a hora que eles estão em formação na escola. Então, ela aproveita para participar do nosso webinar. Muito bem. Caramba, tem que mandar o nome de todos os professores para a gente mandar os certificados, hein, Vivi? Já lembra disso. A segunda é a Thaís Mello, que disse que ela quer os nomes dos artigos, mas que ela não conseguiu anotar. E aí, se você puder dar o seu e-mail e ela entrar em contato com você. É o mesmo da Fiorella, que a Fiorella está trabalhando com aerossóis da Cordilheira dos Andes. Ah, conheço a Fiorella. Então, ela gostaria muito do manual do High Split. Então, se você puder colocar aqui no chat seu e-mail para elas entrarem colocar com você. Consigo? E a Fiorella também perguntou sobre as análises dos metais, se foram feitas as análises nos filtros. Está tudo feito, Fiorella, falta publicar. Foram feitas análises de item duplicatas. Eu estou respondendo os revisores, né? Por isso que alguns dados eu não coloquei aqui, só coloquei realmente o que não estava publicado. Então, tem aí para sair em 2019. E o resultado dos metais eu vou trabalhar nele ainda esse ano, né? Então, mas eu acho que ela quer saber como você fez, se foi dos filtros, se naqueles filtros metais, a análise dos metais é maravilhosa de fazer. É o que todo pesquisador quer trabalhar. Você faz uma análise não destrutiva, o filtro coloca no equipamento de fluorescência, raio-x, XRF. Esqueci como é que ele fala, como é que é em português. O XRF, né, um equipamento, coloca o filtro, tem os padrões com todas as características dos metais e você consegue ter, então, os resultados. É feito numa fluorescência de raio-x, tá? Foi feito na Universidade Federal do Paraná. É bem tranquilo, querendo mais detalhes, pode entrar em contato por e-mail, tá bom? Legal. Alguma pergunta sobre clima? O cobre das minas do Chile, a Mônica está perguntando, se o cobre das minas do Chile, se elas podem chegar até a Antártica. É muito bom. Eu teria que saber para responder o tamanho. Um aerossol ele tem um transporte intercontinental, certo? Só que ele tem que ser pequeno, né? Porque senão ele cai, tem que ser pequeno, tem que ser leve, né? Então, nesse transporte, ele só é carreado quanto menor o aerossol, maior a distância. Quanto menor a partícula, e que é do tamanho de micrômetros, maior a distância alcançada, né? Então, pode sim. Na verdade, vários metais, quando você pega um filtro desse no meio do oceano, você tem uma caracterização de metais enorme. Pode ser lixiviado, sim. Eu lembro que tem até prata, muito na atmosfera, enxofre, alumínio, silício, cobre. Tem sim, vai sim. Vai sim. Eu brinco, né, que tá tudo no ar, e o que você sente, o cheiro que você sente são partículas, né? Isso. Então, quando você sente cheiro de outra coisa, é partícula entrando no seu nariz. Por isso que nossa voz sai também, né? Porque senão, né? Por isso que no universo não tem som, né? Não tem partículas, né? Tudo isso são os aerossóis. Então. Aquele efeito Tyndall também, quando você abre a fresta lá da sua janela, que vê aquelas partículas saindo, né? Você consegue ver essas partículas, são os aerossóis, né? E aí você vê essa ligação direta dos aerossóis com a radiação solar, como ele se comporta, e sabendo agora que isso influencia no clima do planeta, né? Enfim.
O Douglas está perguntando se o sal marinho, se ele pode interferir nas amostras. Oi, Douglas. Não, no meu caso, quando eu trabalhei no navio, né, são dois problemas que quem trabalha em alto mar tem, que é a contaminação da chaminé do navio e o sal marinho. Eu não quero amostrar sal, né, não é meu interesse. Então, por isso que eu coloquei ele numa, numa altura máxima, né, que é lá no Tijupá. A chaminé do navio ela era travada todas as vezes que vinha vento de popa para atrapalhar, a chaminé era desligada, então eu sabia que não tinha interferente nenhum. E para qualquer outra análise eu poderia tirar sim o excesso de sal com um pouquinho só de água miliquê no filtro. Eu poderia lavar esse filtro, mas eles não atrapalharam as minhas amostragens, não. Olha, tchau, Fiorella. Ela está no Peru e o horário não permite com que ela continue. Um prazer ter você aqui. Obrigada, né? Nossa, nós estamos muito. Tem do Peru, tem a Vivi aqui. A Elaine, para quem não sabe, ela é lá do Rio de Janeiro, então tem gente aí, ó, o Douglas lá de Pelotas, eu, a Sandra, a Vivi, a Lucileide, aqui de São Paulo, tem a Isabel lá de Rondônia, né, Isabel? Nossa, Estão todos aqui. pode E fazer os outros, pergunta. olha lá, Olha, Thaís Mello do Maranhão. Juliane, eu sei que é do Rio Grande do Sul. Tem muita gente conhecida aqui. Obrigada a todos, pessoal, pela presença. Tem mais perguntas? Fiquem à vontade, pode perguntar alguma coisa. Se eu não souber, fico também à vontade para dizer que eu não sei. Né? Temos mais aí uns minutinhos, né, Fran? Pedro Antônio, Juiz de Fora. Muito bom. Edna, tem até gente da família, gente. Está prestigiando. Mas da família, se a gente consegue explicar para a família, a gente consegue explicar para todo mundo. Exatamente, isso que é importante, né? A gente falar da ciência de uma forma fácil, que todos possam entender, né? Por que o pesquisador está lá na Antártica fazendo trabalho? O que isso tem a ver comigo? Sabe? Então, essa é a importância, né, de um webinar como essa, para facilitar, né, e divulgar, difundir esse conhecimento, né? A Sandra está perguntando aqui, ó. Quando chove ou neva no horário da sua coleta, como você faz? Interfere? Não, nada atrapalha a minha coleta atmosférica, não. Só se for na hora da troca, né? Mas não, porque ele tem um protetor. O coletor de aerossóis, ele protege da neve, protege do spray marinho, né? Porque ele só precisa de um tamanho pequeno para que o ar entre, né? O restante é todo protegido. Então, o spray marinho, seria o sal, que iria atrapalhar muito, neve, chuva não interfere, não. Que vocês construíram esse equipamento, mas vocês que fizeram esse equipamento ou é? Foi feito na UERJ, porque trabalhar com ciência no Brasil é muito complicado. Um equipamento desse sairia muito caro, então nós personalizamos esse equipamento, porque para coletar aerossóis basta uma bomba, né? Uma bomba sugando esse ar, uma mangueira e o filtro, né? E aí precisa também de um contador de minutos. Isso tudo foi comprado, foi desenhado, foi planejado. Nós compramos os itens e equipamos a caixa. Foi feito na UERJ, através lá na serralheria, né? Trabalhar com ciência no Brasil, você tem que ser muito otimista, que as coisas vão dar certo, e fazer o próprio material, porque comprar tudo pronto, assim, um pacotão, foi uma diferença de preço enorme. Legal. É o que eu falo. A gente é muito mais criativo do que a gente imagina. A gente teria que aprender a aproveitar essa criatividade que a gente tem como brasileira. Verdade. Tem povos no mundo que não sabem sair do plano A. Se acontece alguma coisa, já era.
nós trabalhamos em condições extremamente adversas e estamos acostumados com isso, né? Então, a Sandra está falando aqui que aqui em São Paulo a gente espera a chuva para limpar o ar. Mas quando acontece chuva, por exemplo, eu acho que foi isso que eu entendi. Quando acontece chuva ou neve lá na Antártica, ela limpa também os aerossóis antes de, por exemplo, ocasiona uma limpeza dos aerossóis se tiver muita precipitação. Então, vai ter uma concentração menor na sua coleta ou não? Vai sim. De certa forma, sim. Até porque se tem precipitação, ela vai carrear também esses aerossóis, né, para o continente. Sim, limpa sim. Por isso que a deposição de aerossóis ela tem duas vias, né, que é a via seca e a via úmida. Via seca não tem chuva, via úmida é precipitação, né? Isso é levado em consideração também, sim, diminui. Só que lá chove pouco, né? Então não afeta muito, não. É difícil também, chove menos no oceano, então isso tudo por isso que é bom o caderninho de campo, né? Para quem faz pesquisa, tudo que está acontecendo de diferente, né? Você está ali, eu coloco um filtro daquele lá no Tijupala para coletar e eu fico anotando tudo no caderninho de campo, né? Isso é muito importante. Ah, choveu, não choveu, temperatura, todas essas informações são extremamente importantes porque ela pode influenciar nos meus resultados. Então, tem que estar sempre observando o ambiente, o que é muito agradável, né? Quem trabalha na Antártica, no mar, né? É muito agradável prestar atenção no ambiente. Realmente uma pesquisa muito boa de se fazer. Né? Com certeza. Eu não conheço ninguém que já foi para lá e nunca voltou, assim, por vontade própria. Pois é. Acho que todo mundo quer voltar. A Viviane está escrevendo, vamos ver se tem mais pergunta. Uhum. Tomara que todo mundo tenha gostado, né, de entender essa associação entre poeira mineral e clima, né, a importância da Antártica. Isso era o mais importante aí com a minha fala, né, de hoje, né, para tirar a curiosidade, né? Uhum. O Carlos Scheder, parabéns pela palestra. A Vivi escreveu, aprendemos muito aqui, professores de geografia e ciências só querendo passar tudo para os alunos. Ah, gente, que prazer. Geografia e ciência. Sim, a Viviane e a Lucileide, que eu dei aula na escola, dei palestra nas escolas. Os alunos da Lucileide, eu cheguei lá, não precisei nem falar o que era Bentos, eles já sabiam tudo. Legal. O Lucileide já se tornou minha amiga, já me adicionou no Facebook, né? Esses amigos que a ciência nos traz, né? Que a pesquisa nos traz, são muito legais. Então, obrigada também pelo prestígio. Carlos, né? Tá me ouvindo aí lá da Suíça, tá bem legal. Espero que tenha gostado. Não é pesquisador, né? Então, todos aqui que não são pesquisadores e tenham entendido a palestra, eu acho que para mim é muito importante, né? É muito importante. Legal. Mais alguém? O pessoal está escrevendo. Vamos ver. Yara também parabenizando aí. Ai, meu Deus, quem? Yara? Leide, obrigada, estou aprendendo muito com vocês. A Rimena, muito obrigada, Elaine, achei muito interessante. Legal. Em cada webinar da Apex eu tenho aprendido bastante, são temas diferentes, falados de forma fácil, né, tranquila, aberta. Então, estejam preparados aí para a próxima webinar. Conhecimento é sempre bom, né? Não ocupa espaço, é bom demais. Alerson, parabéns, Elaine. Cirúrgica nos aerossóis.
A Vivi, eu e a Lu ainda vamos para a Antártica. Com certeza, Vivi. Uhum. Ah, Alisson, obrigada, Alisson. A Alisson também faz modelagem climática, modelagem atmosférica. É isso aí, gente. Então vamos firmar aí os contatos. Quem precisar aprender a fazer uma modelagem, enfim, a gente está aí para contribuir. Eu gosto muito do que eu faço, né? Obrigada, Isabel. Qualquer dia a gente volta para Rondônia, né, Elaine? Sim, sim. Vamos sim. Rolim de Moura. Rolim de Moura. É. A Elis babando, doutora Elaine, parabéns pela ótima palestra. Deixa eu ver, essa Elis. Elis não vale, que ela é minha irmã. Lógico que vale. É o que eu falei. Se a família entende. É. Se ela falar que gostou, então realmente eu vou ficar muito feliz. Realmente, né? O Carlos está aí. Ederson, muito boa palestra. Trabalho com zoologia. Nessa área da palestra sou só curioso. Meu orientador é do Larangue. Ah, é o Heitor. Toda essa pesquisa. Quem, né? Na verdade, essa pesquisa foi desenvolvida, né, no Laboratório de Radioecologia e Mudanças Globais. O orientador é o Heitor Evangelista da Silva. Né? Atualmente, eu continuo trabalhando lá e também no LAGIR, no Laboratório de Geocronologia Isotópica, Isótopos Radiogênicos, LAGIR. Né? Então, continuo trabalhando com o Heitor. Toda essa pesquisa foi do meu doutorado e ele foi o orientador, né? Mentor. Eu A executei. Vivi está pedindo se você tem o link do seu artigo para passar. Tenho. Se tiver fácil, aí. Edna Mello, parabéns pela palestra. Estamos assistindo da escola. Se Nossa, que é legal. professora de ciência e geografia, amamos e vamos procurar saber mais sobre o tema. Orgulho de você. Edna Mello, fala aí de onde você é, Edna. Qual escola? Para a gente te conhecer. Eu não te conheço, não sei se a Ilene conhece. Eu conheço a Edna, ela é de Porto Seguro, né? E é minha prima. Ah, mas legal, nossa. Estou muito orgulhosa aí, a família tá unida. Então, eu só não sabia que a Escola Edna Chico Mendes aprendendo sobre poeira e Antártica. Muito bem. Então, tem que avisar para os professores que estão aí, Edna, a gente pode estreitar aí esse, esse trabalho, né? E poder fazer alguma atividade na escola. Temos as semanas polares, trabalhos muito legais com os alunos, né? Eu não sabia, não lembrava que você trabalhava com escola, né? Então, a gente pode fazer alguma Respeita que atividade. dá certo. É isso mesmo, Vivi. A Vivi escreveu: estreita que dá certo. Legal, legal. Tem muitas coisas que se pode fazer. Aqui mandei 2 links com o link do artigo, né? E, e é isso. Quem trabalha com escola, entre em contato com a Apex Brasil, porque são feitos trabalhos muito legais, trabalhos pedagógicos muito bons com as crianças, com os alunos, adolescentes, graduação. Tem muitas coisas que podem ser feitas e tudo que pode ser feito está dentro dos informativos da Apex. É só procurar na internet ou pede para a gente. Alunos fazem desenhos com bandeiras da Antártica e os melhores desenhos são levados para a Antártica, né, e onde são feitas fotos e os alunos ficam super orgulhosos e acompanham, né, essa trajetória do pesquisador, do cientista até a Antártica. Então, você aproxima os alunos desse cotidiano do pesquisador. Então,
Enfim, professores aí de plantão, vamos conversar. Tem muitas coisas que a gente pode fazer. A Sandra lembrando que a próxima semana polar é em setembro. E a gente tem, não esquece, tem 2 semanas polares por ano. Uma entre março e maio e a outra em setembro. E tem o Dia da Antártica em dezembro, que é quando a gente faz esse trabalho dos desenhos para levar para a Antártica. Isso. Porque tem que ser próximo do verão, né? Mas, enfim, legal. Então, a todos aí. Meus novos alunos e colegas de trabalho gostaram muito da Semana Polar, querem mais palestras. A PEX está à disposição. Então, quem ainda não perguntou, se quiser perguntar, temos aí Eliseu, Pedro, Ederson, Thaís, Vanessa, né? Isabel é uma conhecida, né? Já falamos. Enfim. Muito bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, falando de novo, nosso próximo webinar vai ser dia 10 de julho, com o mestre Hugo, falando sobre governança ambiental polar. Logo vocês vão achar aí o link para o formulário das inscrições. Bom? Obrigada, Tamires. Belíssima palestra, estou amando todas as palestras. A Tamires também é assídua à nossa webinar. Nossa, que legal. Agradecer sempre aí a Cristiane e a Rimena, que estão com a gente na coordenação científica. Muitas vezes elas enviam os e-mails para vocês lembrarem da webinar. Tá bom? Obrigada, Apex Brasil. Obrigada a você, Francine, e a todos presentes. Obrigada, Elaine, por disponibilizar o tempo aí para falar um pouquinho para a gente, para aprender mais. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite. E até a próxima. Tchauzinho. Tchau. Tchau.